Olá, turma! Para finalizar as nossas aulas de alterações de leucócitos, faltou falar de leucemias. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a introdução das leucemias, compreender o que é a leucemia, quais os tipos de leucemia. Nas próximas aulas, iremos falar de leucemias mieloide e linfóide. Mas o que são leucemias? Então, para quem falou que leucemia era um câncer do sangue, está certo, vocês podem utilizar as suas próprias palavras. Então, as leucemias são neoplasias hematológicas caracterizadas pela proliferação ou maturação anormal de uma célula a partir de um clone alterado. Então, no desenho aqui, nós conseguimos enxergar uma stem cell que dá origem à linhagem mieloide e à linhagem linfóide, como a gente já tinha visto lá nas hematopoieses. Bom, em algum momento da vida do indivíduo, uma célula percussora sofreu alguma alteração. E essa alteração pode ser que ela se multiplique feito uma louca, ou pode ser que ela tenha um problema na maturação da célula e não consiga fazer essa maturação. Mas o importante é que um clone celular foi alterado. E a partir desse clone alterado, as suas células filhas irão também levar esta alteração junto com elas, causando então o que no final do processo? Células cancerígenas. Então, no caso da leucemia, que é o câncer sanguíneo, algum clone, seja ele na linhagem mieloide, seja ele na linhagem linfóide, algum clone pode sofrer alteração. Então, a gente sabe que se for uma alteração na linhagem linfóide, nós podemos pegar o clone responsável por produzir células de linfócitos T ou células de linfócitos B. Agora, se a alteração ocorrer na linhagem mieloide, aí nós precisamos ver qual foi o clone que foi alterado. Será que o clone alterado foi a célula percussora de hemácias? Ou foi a célula percussora de trombócitos, ou de granulócitos, ou de monócitos? Então, de acordo com o clone alterado, nós vamos ter um tipo de leucemia, como a gente vai ver mais para frente. Bom, mas o que causa a leucemia? O que causa a alteração de alguma célula do sistema sanguíneo a produzir as células filhas alteradas? Então, o que causa a alteração de um clone celular de células sanguíneas seria alguma alteração genética. E essa alteração genética, ela pode ser herdada, ou seja, papai e mamãe mandaram um cromossomo podre e vocês tiveram uma alteração genética. Ou essa alteração genética pode ser adquirida. Você fuma, você bebe, você trabalha com raio-x e não usa os EPIs, enfim. De alguma maneira você entrou em contato com um fator cancerígeno que trouxe uma alteração genética. Essa alteração genética, então, pode atuar justamente na stem cell, ou a nossa célula tronco hematopoética, causando um clone anormal que pode agir ou se multiplicando feito um louco, que é o descontrole da proliferação, ou tendo um descontrole na maturação, fazendo com que as células fiquem gigantes, grandes, os nossos conhecidos blastos. Bom, a etiologia da leucemia é multifatorial. Como a gente viu, podem ser causados de uma maneira adquirida, onde a gente tem os fatores de riscos ambientais, ou pode ser causado por um problema hereditário, que é o próprio hospedeiro que traz o problema. Então, em relação aos fatores de riscos, nós vamos falar dos agentes carcinogênicos, aqueles que podem causar um câncer. E eles podem ser físicos, químicos ou biológicos. Já em relação ao hospedeiro, temos aquele probleminha onde nós recebemos cromossomos alterados ou do pai ou da mãe, então anormalidades cromossômicas. Nós também podemos ter imunodeficiências, como por exemplo o HIV. O vírus do HIV, ele causa mutações nos nossos cromossomos. Ou nós também podemos ter disfunção crônica da medula óssea, sei lá, um câncer ósseo que invadiu a medula óssea e causou alguma outra anomalia.
Começando com os fatores de riscos ambientais, vamos falar dos físicos e dos químicos. Só lembrando que agentes carcinogênicos são aqueles que promovem uma mutação do DNA, podendo levar a um tipo de câncer. Os físicos, os mais conhecidos, nós temos o raio-x, o fósforo radioativo, tratamento de radioterapia para outros tipos de câncer, e todos esses são fatores que a gente chama de leucomogênicos, que significa o quê? São fatores que podem promover uma leucemia. Bom, para quem já ouviu falar da bomba de Hiroshima lá, a bomba atômica no Japão, sabe que ela liberou muita radiação no meio ambiente e que até hoje os sobreviventes, né, dessa bomba colocam descendentes no mundo com alterações genéticas, com mutações de DNA. Então, muitos japoneses têm a tendência a ter, por exemplo, leucemia, justamente porque em algum tempo lá do passado, os pais receberam, os avós receberam uma carga de radiação muito grande que causou a mutação desse DNA e que foi passado para os seus descendentes conforme houve a multiplicação desses descendentes, né? Bom, fatores de áreas de radiologia, se eles não usam EPI, aqueles avental de chumbo, ficar atrás da parede de chumbo, eles estão expostos à radiação todo dia. Então, se eles não usam os EPIs ou não ficam atrás da parede de chumbo, essas radiações também podem causar uma mutação do DNA. Em relação aos fatores químicos, eu coloquei aqui alguns medicamentos, como o clorafenicol e o fenilbutazona, né, que causam lesão na medula óssea, mas um dos fatores químicos mais conhecidos, né, que a gente tem contato no dia a dia, é o benzeno, que é encontrado aonde? Em tintas, em agrotóxicos. Então, eu não mexo com agrotóxicos, mas você pode comer uma fruta e não lavou direito, na gasolina, em alguns medicamentos. Então, o benzeno, quando é de uso crônico, né, pode causar uma hipoplasia e uma displasia na medula óssea. E também vai causar, no final, o quê? Uma anomalia cromossômica. Eu coloquei aqui alguns exemplos de medicação, por exemplo, a mustina. São medicamentos que uma pessoa que tem leucemia linfóide aguda precisa tomar. Então, já que ela tem uma leucemia linfóide, ela toma esse medicamento, mas esse medicamento é tão forte, mas tão forte, tão químico, que pode causar uma lesão ainda maior no DNA, levando essa pessoa a ter uma leucemia mieloide aguda. Então, além de ter a linfóide, ela também pode ter agora a leucemia mieloide aguda. Bom, em relação aos fatores de riscos ambientais, com fatores biológicos, é lógico que são os micro-organismos que vão causar a alteração do nosso DNA. Então, nós temos os vírus e temos também as bactérias. Então, em relação aos vírus, nós temos os adenovírus, que são os vírus que são constituídos de DNA, os retrovírus, que está tão na moda devido ao coronavírus, né? São os vírus que são constituídos de RNA. Bom, os vírus que são adenovírus, eles, por serem dupla fita e ser muito semelhante ao nosso DNA, eles conseguem se incorporar facilmente ao nosso genoma. Lembrando que vírus não vive fora de uma célula, ele morre, ele precisa invadir uma célula para se incorporar ao DNA humano, de animal ou de planta, para poder sobreviver e fazer novos vírus. Se não utilizar o DNA do seu hospedeiro, ele não consegue se procriar, não consegue sobreviver. Então, o vírus de adenovírus, por ser dupla fita, ele vai se incorporar ao genoma humano e vai causar uma instabilidade, fazendo o quê? Um clone anormal da sua célula, por exemplo, sanguínea. Já o retrovírus, para quem lembra dele, os retrovírus é uma única fita, né? Não é dupla fita igual ao DNA. Então, para ele se incorporar no genoma humano, ele precisa se transformar
E nesse processo de transformação, ele causa um descontrole muito grande da resposta imunológica. Mas todo retrovírus, ele carrega com ele uma enzima muito importante, que é a transcriptase reversa, que é essa que a gente utiliza, por exemplo, nos tratamentos de HIV, né? A gente utiliza remédios que atinjam a enzima do vírus. Então, se ele não tiver a transcriptase reversa, ele não consegue se transformar em um cDNA. Então, ele precisa da transcriptase reversa para se tornar dupla fita e se incorporar ao nosso genoma. E tanto adenovírus como retrovírus, eles vão causar, então, um clone anormal das células. Eu coloquei aqui exemplos de vírus que podem causar ou leucemias, que é o câncer de sangue, ou linfomas, que é o câncer do sistema linfático. Então, temos aqui o Epstein-Barr, que pode causar alguns tipos de linfoma, até inclusive o linfoma de Hodgkin. Mais para frente, quando a gente for falar de leucemia linfóide e linfoma, nós vamos dar bastante ênfase o que é o linfoma de Hodgkin e o de não Hodgkin. A maioria dos linfomas são de não Hodgkin, como aqui o linfoma de Malte, o linfoma causado pelo vírus da hepatite C. A maioria, 80% é de não Hodgkin e uns 20% é de Hodgkin. Bom, aqui nós temos os vírus de linfócitos, como a gente já viu na hemoterapia, o 1 e o 2, que podem causar um linfoma que atinge os linfócitos T. E esses linfócitos T, eles perdem a morfologia deles, que vocês lembram que tinha um núcleo bem redondo, e o núcleo deste linfócito T se transforma como se fosse um trevinho de 4 folhas ou de 3 folhas, então eles falam foreign cells. Nós temos o herpes vírus 8, que além de causar linfoma também pode causar o sarcoma de Kaposi, e temos o vírus da hepatite C, que causa um linfoma de não Hodgkin. Bom, em relação às bactérias, a mais conhecida de vocês é a H. pylori, que vai causar um tipo de linfoma gástrico, né, que a gente chama de linfoma de Malte. Mas também temos a clamídia, que é uma bactéria que também pode causar esse mesmo tipo de linfoma de Malte. Vamos entender como é que funciona o controle das nossas células quando elas se encontram em frente a um agente carcinogênico. Então, pode ser uma radiação ionizante, pode ser um benzeno da tinta, pode ser qualquer outra substância química, ou pode ser mesmo o vírus do HIV, o vírus da hepatite C, enfim, é um agente carcinogênico. Então, eu coloquei o exemplo aqui de radiação ionizante, mas vocês podem imaginar qualquer agente carcinogênico. Então, na radiação ionizante, por exemplo, a pessoa vai lá tirar o raio-x. Esse agente carcinogênico vai trazer uma alteração do DNA. E quando a célula tem a alteração do DNA, nós temos lá no nosso cromossomos vários genes que a gente chama supressores de tumor. Então, eu vou colocar um exemplo que é um cromossomo, no cromossomo 17, que nós temos um gene supressor de tumor e que esse gene consegue produzir uma proteína, que é, por exemplo, a P53. Então, a radiação ionizante causou um dano no DNA, levou uma hipóxia e ativou lá o cromossomo 17, que tem o gene supressor de tumor, a produzir uma proteína, a P53. Essa proteína, agora ativada, consegue ativar outras proteínas. Por exemplo, ela ativa a proteína P21, que é uma proteína que inibe a ação da quinase dependente de ciclinas, fazendo com que as células parem de se multiplicar em G1. Então, elas interrompem a mitose. Se está tendo algum dano no DNA, não se deve multiplicar a célula, porque senão você vai passar o dano para frente.
Então, essa P21 consegue interromper a mitose. Nós temos também uma outra proteína, que é o GAD-45, que seria Grow Arrest DNA Danger Inducible, que seria um detector de crescimento de DNA indutor de danos. Então, esta proteína faz o quê? Ela tenta reparar o dano. O que aconteceu? Trocou o A pelo T? Vamos voltar a colocar o A. O que aconteceu? Deletou algum pedacinho? Vamos tentar recuperar. Então, ela tenta fazer o reparo do dano que esse DNA sofreu. Se o reparo for bem sucedido, então sim, pode voltar a fazer a mitose e pode continuar fazendo as novas células, que está tudo ok. Mas, se o dano for muito grande e não teve reparo, ou foi falho o reparo, estas células aqui irão entrar em apoptose. E para entrar em apoptose, mais uma vez, nós vamos ter um outro gene atuando, que é o BAX. Esse gene, ele induz essas células que não conseguiram ser reparadas a entrar em apoptose, morte programada. E aí, entrando em morte programada, essas células não se multiplicam. Então, é assim que é um esquema de prevenir algum tipo de câncer. Nós temos vários genes supressores de tumor no nosso corpo, que irá funcionar mais ou menos como este esquema aqui, inibindo com que a célula alterada siga para frente. Bom, mas por azar, o dano que o agente carcinogênico causou foi justamente no cromossomo 17 e pegou bem o quê? Pegou bem o gene que produz a proteína P53. Então, agora eu tenho uma célula com DNA alterado, mas não tenho mais o gene P53 para poder reparar o dano. Então, se eu não tenho P53, eu não tenho ativação do P21 para parar a mitose, e muito menos eu tenho a ativação do P53 para fazer com que o GAD-D45 faça o reparo do DNA. Consequentemente, eu vou ter o quê? Células mutantes se multiplicando feitos umas loucas. Então, aqui, a neoplasia maligna. No final do processo, se eu não precisar mais da proteína P53, ela será degradada e será ativada novamente quando entrar em contato com um novo agente carcinogênico. Bom, agora vamos falar dos fatores de risco do hospedeiro. Então, no hospedeiro, vocês vão ver que eu vou comentar sobre essas alterações que a gente pode ter no DNA, mas vocês vão ver que qualquer anomalia genética pode estar associada com esses tipos de câncer maligno do sangue, né? Então, as leucemias. Então, quais são as anomalias genéticas que podemos ter? Nós podemos ter mutações pontuais, que seria quando eu tenho a troca de um único par de base por uma outra base. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar muito de anemia falciforme. E vocês sabem que a anemia falciforme é a troca da glutamina pela valina. E trocando só um aminoácido, a pessoa consegue ter uma hemácia em forma de foice que não consegue transportar o oxigênio suficiente, que dá a doença anemia falciforme. Então, uma única troca de um único aminoácido pode causar uma doença. E do mesmo jeito pode causar uma leucemia, porque ela pode não ativar os nossos genes supressores de tumor. Então, aí, a pessoa pode ter uma leucemia mieloide aguda, uma leucemia linfóide aguda ou um mieloma, que seria aquele câncer que pega somente os plasmócitos. Bom, outra alteração que o nosso DNA pode sofrer, então, seria quando a gente tem a fusão de dois genes, que vai causar uma nova proteína desses genes. Então, só para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é a translocação,
eu coloquei um exemplo clássico que sempre aparece em concursos, que seria o cromossomo Filadélfia. Mas o que é o cromossomo Filadélfia? Então, imagine que vocês têm um cromossomo 9, vocês têm todos os cromossomos. Você tem o cromossomo 1, 2, 3, tem o X, tem o Y se for menino, enfim. Vocês têm aqueles 23 cromossomos. Então, aqui você tem um cromossomo 9, normal, e aqui você tem um cromossomo 22, normal. Durante a divisão desses cromossomos, a gente sabe que os cromossomos podem sofrer o crossing over, quebrinha, depois gruda para um pedaço, ou às vezes ele quebra. Vamos imaginar que o cromossomo 9 quebrou um pedacinho aqui, e em vez de ele grudar no próprio cromossomo 9, ele foi grudar no cromossomo 22, fazendo com que esse cromossomo 22 agora tenha mais uma sequência aqui que ele não tinha. E esse gene aqui, esse cromossomo aqui, a gente chama de cromossomo Filadélfia, que é a translocação do cromossomo 9, porque quebrou um pedacinho aqui, com o cromossomo 22. Então, esse pedacinho que quebrou, grudou aqui no cromossomo 22. Isso é translocação. Quando os pedacinhos de algum cromossomo quebra e gruda em outro cromossomo, é a translocação. Às vezes acontece de um pedacinho quebrar e sumir do mapa. E aí, isso aí seria a deleção, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, quando a gente faz o cariótipo de uma pessoa e descobre que ela pode ter o cromossomo Filadélfia, nós sabemos que ela também pode ter uma leucemia mieloide crônica. Então, 95% dos casos de leucemia mieloide crônica apresentam o cromossomo Filadélfia. Mas voltando aqui às alterações que a gente pode ter no nosso DNA, no nosso cromossomo. Bom, além de ter mutações pontuais, translocações, nós temos deleções de gene, como eu falei. Pedacinhos podem ser perdidos. Então, na hora da divisão, quebrou um pedacinho, mas não grudou em nenhum lugar, foi perdido. Então, eu coloquei aqui o cromossomo 5, 6, 7, 11, 20, o cromossomo Y são os mais comuns de perderem. E essa deleção desse gene, e a deleção desse pedacinho de cromossomo, de repente eu estou pegando justamente uma parte onde eu tenho o gene, que seria o superstore do tumor. Então, imagine se fosse aquele gene que faz a proteína P53. Então, se eu perdi, né, se eu deletei esse gene, eu não tenho mais a proteína P53 e não tenho como reparar o tumor. Outra alteração que nós temos seria a duplicação de gene. Isso vocês conhecem muito bem, por exemplo, pessoas que têm síndrome de Down, que podem ter 3 cromossomos 21. A duplicação dos genes também pode afetar o nosso cariótipo. E a fragilidade de um cariótipo causa a leucemia. Por isso que algumas crianças com síndrome de Down têm muita tendência a ter leucemia ou problema de coração. Bom, e como são classificadas as leucemias? Já dei uma colinha para vocês lá no começo da aula, né? Então, nós vamos classificar as leucemias segundo o grau da severidade. Então, elas podem ser leucemias agudas ou leucemias crônicas. Agudas, quando nós temos um problema na maturação das células. E crônicas, quando eu vou ter um probleminha na proliferação e ela começa a se proliferar feito uma louca. Outra maneira de classificar as leucemias seria em relação de qual a linhagem de células foi comprometida. Foi da linhagem mieloide? Foi da linhagem linfóide? Então, de acordo com a linhagem que foi acometida e o grau da severidade, nós vamos ter esses 4 tipos de leucemia. Nós temos as leucemias mieloides crônicas, também vamos ter as leucemia linfóide crônicas. Vamos ter a leucemia linfóide aguda e a leucemia mieloide aguda. Quais são as diferenças entre as leucemias agudas e crônicas? Então, agudas, como eu já falei, ocorre um distúrbio da maturação, enquanto na crônica ocorre um distúrbio da proliferação. Nas agudas, nós vamos ter uma diminuição dos leucócitos, porque às vezes as células estão demorando muito para maturar, está demorando muito, elas se tornam muito grandes, então nós vamos ter uma diminuição, por exemplo, de leucócitos.
Nestes casos, como a maturação é incompleta, o que ocorre? Tanto na medula óssea como no sangue periférico, nós vamos encontrar muitas células indiferenciadas, ou seja, aquelas células muito maduras, que a gente chama de células blásticas. Lembra dos blastos? Células grandes, núcleos grandes. Então, nós podemos encontrar muitas células blásticas no sangue de uma pessoa. E se a gente começar a encontrar muitas células blásticas no sangue periférico de uma pessoa, a gente já pode desconfiar até mesmo de uma leucemia. Em relação às leucemias crônicas, como eu falei, o distúrbio é na proliferação, ela se divide feito uma louca. Então, nós vamos ter o quê? Ao contrário dessa que diminui, nós vamos ter um aumento de leucócitos, né? Então, nós vamos ter também um aumento de células maduras, tanto na medula óssea como no sangue periférico. E no sangue periférico, nós vamos ter o acúmulo dessas células maduras, mas nós vamos ter desvios não escalonados. O que significa isso? Escalonados é quando a gente segue uma ordem. Vem o 1, depois vem o 2, depois vem o 3. Isso é escalonado. E quando a gente tem não escalonados, pode ser que eu tenha primeiro 2, depois eu pode voltar 1, depois pode ir para 4. Então, quer dizer, não segue uma sequência, né, que a gente já viu na hematopoese. Então, por exemplo, um pró-mielócito vem antes, depois vem um mielócito. Então, de repente, vem primeiro um segmentado, depois pode vir o pró-mielócito. Então, não segue uma sequência. Bom, em relação às leucemias linfóides e mieloides, foi como a gente já falou. As linfóides afetam a linhagem linfóide. Então, vai ser um câncer que acomete ou linfócito T ou linfócito B. Vai atingir a stem cell linfóide. E, se for mieloide, é a linhagem mieloide que vocês viram que tem um monte de célula. Então, eu posso ter o comprometimento de glóbulos vermelhos, de eosinófilos, de basófilos e neutrófilos, de monócitos ou mesmo de trombócitos ou plaquetas, ou seja, vai atingir a stem cell mieloide. Por isso que é tão importante fazer o diagnóstico de que linhagem a leucemia está atingindo, a linfóide ou a mieloide. Se for linfóide, a gente precisa saber se é célula T ou B. Se for mieloide, nós precisamos, a maioria é de granulócitos ou monócitos, mas pode ter, que são raros as vezes que a pessoa tem uma leucemia por causa dos glóbulos vermelhos, não tem um bom prognóstico, acaba morrendo. Então, nós precisamos saber que tipo de célula que está sendo afetada. E além de saber que tipo de célula está sendo afetada, nós precisamos saber o quê? A gravidade. É crônica ou aguda? Onde eu preciso trabalhar? Na maturação ou na proliferação? O que eu preciso fazer? Então, só para vocês lembrarem, novamente eu tenho aqui uma stem cell que pode receber os fatores de crescimento e se transformar numa progenitora multipotencial, que são as células hematopoéticas. Essas células hematopoéticas, elas podem se transformar em linhagem mieloide ou linhagem linfóide. Se for linfóide, vai pegar somente os linfócitos. Se for mieloide, como eu já falei, pode atingir muitos tipos de células, glóbulos vermelhos, plaquetas, granulócitos e os monócitos. Então, a gente encerra a nossa aula por aqui. Na próxima aula, iremos falar de leucemias agudas, tá? E numa próxima aula, de leucemias crônicas.